Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. A ideia hoje da Thaís e do Michael é uma tarde diferente. E eu vou fazer uma tarde diferente mesmo, tá? Obviamente que vocês vieram pensando, a gente vai ter uma palestra, alguma coisa relacionada à comunicação, mas vai ter uma interação. Eu preciso que vocês conversem comigo, que a gente consiga fazer essa dinâmica, tá? De palestra, de conversa. Porque eu entendo que nada mais no nosso dia a dia a gente precisa que ter uma comunicação, que ter troca. E isso é o dia a dia do trabalho, e isso que eu também tento trazer quando eu venho fazer uma capacitação, algum workshop, alguma coisa diferente. Até mesmo quando eu trabalho somente a consultoria com todo mundo. Foi me pedido que a gente trouxesse um assunto que fala sobre comunicação não violenta. Inclusive trouxe um livro aqui de presente para vocês, para a empresa, quem se interessar em ler, então é um presente para vocês. Comunicação não violenta no trabalho. Então aqui é um guia do que a gente pode fazer. Agora eu queria dizer para vocês que a minha sugestão é que a gente venha aqui, entenda o que é uma comunicação não violenta, mas a minha proposta para vocês é que vocês levem isso para a vida de vocês. Não é só para o trabalho, é o dia a dia mesmo. A gente tem que saber se comunicar o tempo todo, com a família, com os amigos e com o trabalho. Por que acaba acontecendo no trabalho? Porque é o trabalho que proporciona esse tipo de evento, né? A gente não vai levar a família para esse tipo de evento. Então, o trabalho nos nos proporciona isso. Inclusive, quero dizer para vocês que vocês estão numa baita de uma empresa, porque não é todo mundo que proporciona isso, né, para os seus colaboradores. Esse trabalho que eu estou fazendo com o Sebrae é uma consultoria. Só que os donos dessa empresa falaram, a gente não quer só trazer benefícios para gestão, a gente quer trazer para os colaboradores. Então, vocês foram privilegiados com esse momento. Foi uma das poucas empresas que quis trazer para vocês um olhar diferente do dia a dia. E aí eu trouxe aqui o diálogo que transforma e sustenta as mudanças. O nosso dia a dia é diálogo, é comunicação, é conversa, é comunicação na fala, é comunicação no corpo, tudo é comunicação. Então, eu vim trazer algumas coisas para vocês pensarem nessa comunicação. Nós vamos começar fazendo uma dinâmica, tá? E aí, vocês precisam ficar em duplas, tá? Vocês vão formar duplas, tanto faz qual é a dupla que vocês vão formar. Podem se misturar, pode fazer entre colegas. Um vai ser uma pessoa que vai ouvir e a outra vai falar. Só que assim, o que vai ouvir não pode falar, só pode escutar, vai ficar mudo, tá? E aí, eu quero que vocês digam, quem vai falar vai dizer por que trouxe vocês aqui hoje e o que você gostaria de melhorar na sua forma de comunicar. São só 2 perguntas, e um vai escutar e o outro vai falar. Eu vou cronometrar, isso vão ser 2 minutos, ou seja, não é muita coisa que a gente precisa falar. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas a ideia agora é vocês fazerem isso. Beleza? Vou cuidar aqui o tempo. Onde é que nós vamos cuidar aqui o tempo? Alguém pode cuidar para mim? Que o meu celular está sendo usado. 2 minutinhos, tá? Então, por favor aí, se divida em duplas, todo mundo vai ter que participar. Tá? 2 minutos? 2 minutos e um faz as 2 perguntas e o outro fica pensando. A pergunta eu já fiz, agora é só responder. Vocês vão ter que responder. E todo mundo, o Michael, a Thaís, todo mundo tem que participar, tá? Então, assim, agora, quem que vai falar? Quem quer falar? Um da dupla fala. Isso, quem é a tua dupla? Pode ser a Thaís. Eu e a Thaís. Então tá bom. Tá. Aí agora, como que tu chamou ele? Duda? Dodo. Ah, entendi, Duda. Dodo. Então tá, então o Dodo vai falar por que trouxe ele aqui hoje e o que ele gostaria de mudar. Mas eu não quero escutar, vocês vão falar entre vocês, tá? Então um só escuta, tu vai só escutar, não pode. A Thaís também, só escuta, tá? É isso aí, tá com vocês agora.
Não fala nada, né, cara? Foi? Foi. Tá. Agora eu quero que tu diga pra mim o que ele te disse. Ele falou O que ele te falou? que para primeiro conhecimento, trazer conhecimento e tipo não ser mal educado um com o outro, que às vezes a gente fala, mas pode pensar que está sendo mal educado ou que é uma brincadeira e a pessoa leva por outro sentido e tentar melhorar a comunicação entre nós para ninguém se prejudicar. Foi isso que ele disse, Dudu? Foi. Que tu dissesse? Foi? Vocês dois agora. Se fosse melhor com as palavras, se não precisasse explicar tanto alguma coisa, a forma de comunicação. E o que ele veio fazer aqui hoje? Aí eu me esqueci. Legal? Não, é isso aí. E vocês duas? Então, a Letícia disse que o que trouxe ela aqui hoje foi a oportunidade, né, de melhorar. E o que ela gostaria de melhorar, ela falou a comunicação num todo, porque a gente fala bastante, mas às vezes a gente não se expressa da melhor forma. E com cada pessoa com quem a gente está conversando, às vezes a gente tem que falar de uma forma diferente, porque não, essa pessoa que vai nos escutar não tem o mesmo perfil, né? Uma não é igual à outra. Foi isso? Então, Tá. Olha que legal. Tu não lembra da primeira resposta, né? Quantas vezes a gente fala as coisas e o outro não presta atenção e tu não confirma o que o outro falou? Então, o Michael foi lá e disse assim, ó, eu quero que lixe essa madeira desse jeito. E por algum motivo eu não escutei. E o Michael não perguntou, o que eu te disse? O Michael deu as costas e saiu. Porque é isso que acontece. E não tem certo e errado, gente. Mas por isso que a gente tem que relembrar o que é uma comunicação. A comunicação não é só a fala, a comunicação é a escuta. Então, perguntar para o colega, quando tu explica, perguntar para o filho. Eu não sei se vocês fazem isso, não sei se vocês têm filho. Eu que tenho filho, gente, seguido eu pergunto, o que tu entendeu que eu falei? Porque não é verdade que muitas vezes a gente está falando e a pessoa está pensando em outra coisa, a pessoa está com um problema, a pessoa está viajando e a gente não pergunta. Ah, o que eu te falei? E aí tu vai lá, dá as costas. E aí ninguém lixou a madeira. E aí o Marco ficou furioso. Aí vem a comunicação violenta, porque ele fica bravo. E aí a pessoa fez o melhor que ela pôde, porque ela não escutou, então ela não... E aí ela nem se defendeu. Então, olha como é a dinâmica do dia a dia. E isso é marido e mulher. Gente, mulher adora falar. Vocês acham que o marido escuta tudo? Claro que não. Pois é. Mas e assim, ó, Depois eu escuto, depois. E quantos problemas às vezes acontecem porque a gente não escuta. E sabe uma outra coisa que eu trago para vocês? Além dessa figurinha que eu botei aqui, ó, escutar com o coração. Escutar com o coração é o tempo todo. Não é só escutar o coração com a esposa, com família. É escutar o tempo todo no trabalho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O quanto cada vez mais eu noto que as pessoas não estão no agora. Elas estão sempre pensando em alguma coisa. Eu estou aqui lixando a madeira, eu estou pensando o que eu vou fazer depois do trabalho, o que eu tenho que fazer para comprar para o carrinho do bebê que está nascendo. Eu estou sempre pensando no depois. A gente precisa pensar no agora. Se a Flávia está aqui contando para vocês, veio para cá para falar sobre isso, vocês precisam estar aqui agora, porque senão de nada adiantou, não valeu. E assim é para tudo. É nas nossas relações de trabalho, é nas nossas relações em casa. E aí, eu queria saber agora,
Quem ficou em silêncio, como foi isso? Qual foi a experiência que tu tivesse e só escutar? Não sei, tipo, eu só escutei o que ele teve pra falar e... Mas tu sentiu alguma coisa assim? Eu senti vontade de falar. Não, Eu- porque ele tava não? contando do que ele achava, enfim, daí tinha que dar ouvidos também. Pra ti foi tranquilo. Sim. Beleza. Thaís? Eu tinha vontade de falar. É, claro. É isso aí. Eu fiz pra ela não falar. Não, mas é isso. Quantas vezes a gente tu tá falando alguma coisa pro teu colega de algo que tu tá fazendo e ele te interrompe? Gente, quantas vezes? Aí tu não consegue nem explicar. A pessoa, tu tá tentando explicar para a pessoa, ela não te escuta. Por quê? Porque as pessoas entendem que comunicação é fala e comunicação é escuta. Não, foi tu que escutou. O que tu sentiu ficando só? Só lembro da metade. Viu? Olha aí. Tive É, vontade de falar, Wendel? Não. ele é tranquilo, né? Ele é na dele. É. Não, é isso aí. Então tem pessoa que não se importa, que nem tu. Eu já sou que nem a Thaís, eu já quero falar. Então, às vezes, a gente tem que se controlar, né? E aí, o que vocês... a conclusão disso, né? É escutar com empatia, que é um dos pilares da comunicação não violenta. E a comunicação também é se alinhar a propósito. Todo mundo sabe que esta empresa, MV, tem propósito? Vocês sabem que existe um propósito aqui? Dela existir? Desta empresa que vocês estão? Tu sabe falar, Thaís, o propósito de vocês? O nosso propósito, o propósito da empresa, o nosso propósito é fornecer um mobiliário de qualidade com atendimento diferenciado. Vocês 4 sabem disso? Isso é importante, gente. A gente precisa saber. E não tem responsável de que não é. Ah, tu não sabe, mas daí a Thaís pode dizer, mas eu te falei já. Tá bom, eu não gravei e tá tudo bem. Por que tu não sabe? Porque talvez isso não seja falado tão corriqueiramente. É importante vocês saberem por que esta empresa aqui existe. Tem que saber por que a Ponto existe. É importante. Então, além de vocês saberem por que esta empresa existe, onde é que ela quer caminhar, vocês têm que estar de acordo com esse propósito. Faz sentido. Tu quer entregar o teu produto com qualidade? Se sim, faz sentido, porque isso é um dos sentidos aqui. A Letícia, que atende cliente, ela quer um atendimento diferenciado? Se sim, faz sentido ela estar aqui. Então, tem que fazer sentido, o nosso propósito tem que estar conectado. Inclusive, já digo para vocês, quando as pessoas têm um propósito alinhado ao seu, o trabalho se torna mais leve. Sempre que a gente estiver trabalhando e tiver muito peso, aquilo tiver muito complexo, é porque não está alinhado ao nosso propósito. Então, é bem importante que vocês saibam, quando vocês forem, a partir de agora, trabalhar, vocês têm que... Se vocês gostam de trabalhar aqui, se faz sentido trabalhar com qualidade, vocês têm que prestar atenção nisso. Talvez vocês já prestem. Vamos prestar um pouquinho mais. O quão de qualidade eu estou entregando. Porque eu não sei se vocês já se deram conta da importância que vocês têm no que vocês fazem. Vocês deixam ambientes bonitos. Ambientes que não são bonitos, vocês embelezam os ambientes de empresas, de casa. Eu sei que vocês atendem muito casa, mas vocês podem embelezar inúmeros lugares. Não sei se vocês já se deram conta o quão é importante o trabalho de vocês. Eu adoro lugares bonitos, né? Acho que todo mundo gosta, mas eu realmente, assim, para mim, o detalhe, ele é fundamental. A minha casa é toda feita com arquiteto em marcenaria sob medida. Tudo bonitinho. Gente, é muito legal pegar fotos da minha casa antes e agora. É impressionante o que vocês fazem na casa das pessoas. Vocês deixam a casa das pessoas lindas. Então, vocês têm que entender, isso é importante vocês entenderem a importância que vocês têm no mercado. Então, quanto mais vocês trabalharem com qualidade, pensando no propósito de vocês, alinhado ao propósito da empresa, mais felizes todos serão.
E pode ter certeza que a entrega vai ser melhor e tudo vai melhorar, não só para eles, para vocês também, porque a empresa tem que ser um conjunto. Eu falo depois um pouquinho mais sobre empresa, né? Toda empresa nasce de um propósito, toda pessoa também. Quando a nossa comunicação respeita os dois, ela se torna um elo, não uma barreira. Então, a empresa tem que ser um elo, vocês todos têm que ser um elo. Por quê? Porque existe propósito pessoal, propósito da empresa. Estamos alinhados, queremos qualidade, queremos atendimento diferenciado, é isso. Então, seguimos com eles. Vamos seguir em frente porque a gente está trabalhando com o mesmo propósito, né? Tá, agora eu gostaria que vocês pegassem uma folha, podem se levantar, porque eu sei que depois do almoço às vezes dá um pouquinho de preguiça, mas eu gostaria que vocês respondessem essas 4 perguntas, tá? Por que eu escolhi estar nessa empresa? O que me move no meu trabalho? Qual o impacto quero causar nas pessoas ao meu redor? E como a forma como me comunico ajuda ou afasta esse propósito? Vamos dar uns 5 minutinhos para vocês escreverem sobre isso, por favor. Porque escolhi é uma boa pergunta, no meu caso. É verdade, Marco. Claro que tem que responder todo mundo, né, Letícia? Lembrando que não tem certo nem errado, né? Alguém quer começar a falar? O pessoal é tímido.
Então vai lá, Thaís, fala. Então, porque eu escolhi estar nessa empresa, a busca por melhores oportunidades. O que me move no meu trabalho é a satisfação do bom resultado, de ver o cliente satisfeito com o que a gente entrega. O impacto que eu quero causar nas pessoas, então, é a satisfação e o bem-estar delas num ambiente transformado. E com relação à forma que eu me comunico, ela ajuda, se eu for clara e objetiva, para mostrar os benefícios do nosso trabalho para o cliente. E ela vai afastar se for ao contrário. A Letícia falou uma coisa muito interessante, né? Que na verdade tu replicou. Como a gente tem que saber como é que a gente fala com cada pessoa, né? Então, por exemplo, tem gente que a gente precisa conversar, explicar, detalhar, desenhar. Tem gente que a gente conversa um pouquinho, ela já consegue fazer um entendimento do todo, né? E é assim, né? É assim com tudo, é assim em casa, é assim no trabalho. Eu já sei que, se eu falar com a Letícia 2 palavras, ela já vai me entender. Mas isso não significa se tu falar com a Letícia vai ser o mesmo, porque isso é a minha conexão com a Letícia. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo como é que a gente fala com cada pessoa. E não tem certo e errado. Na verdade, o que a gente tem que entender é a forma como a gente fala, né? Que aí vem o que a gente vai falar e está falando de comunicação não violenta. Mais alguém quer contar? Quer falar, Letícia? Porque escolhi estar nessa empresa. Na verdade, na época foi uma oportunidade que surgiu, que era um trabalho de meio turno, que era o que eu estava procurando, porque eu tinha minha filha bem pequena. E dentro da área que eu trabalho, que eu sou arquiteta formada, então tinha tudo a ver. E eu já trabalhei com o Michael há muito tempo, a gente se conhecia. Então, juntou, assim, a gente formou uma equipe muito bacana e que a gente se entendeu e fluiu muito bem. Então, foi uma oportunidade naquele momento dentro da minha área. O que me move no meu trabalho, eu acho que é a diversidade que a gente trabalha todo dia. Não existe uma coisa monótona, não existe um cliente igual ao outro, não existe um projeto. E às vezes a gente passa 6 meses desenhando um dormitório, como a gente falou, e todos eles são diferentes, não vai ter um igual ao outro. Então isso é o que mais move a gente a trabalhar. E é muito bacana porque às vezes eu começo, aí eu converso com a Thaís, ela tem uma ideia que agrega e a gente no fim sai sempre com o projeto diferente um do outro. Então isso é muito, muito bom. O impacto que eu quero causar nas pessoas ao redor, eu acho que tem muito a ver assim, a questão da expectativa versus a realidade. Eu acho que é isso que a gente espera, que a pessoa vem aqui, tem uma expectativa, chega lá, a realidade está acima do que ela tinha de expectativa. Isso quando o Mike chega e diz assim, nossa, eles disseram que está acima do que eles esperavam. É o que a gente quer ouvir, né? Então a gente espera por isso. E como a forma como me comunico ajuda ou afasta, eu acho que é o que eu e a Thaís a gente coloca sempre, que é, a gente tem às vezes um pouco de dificuldade de identificar os tipos de cliente, a gente trabalha isso sempre, a gente está sempre tentando agregar, vamos formar uma tabela de perguntas, vamos fazer isso e tal. Então o que ajuda? Para alguns clientes, a gente entende muito mais perguntando através da nossa tabela, e para alguns afasta um pouco, muita pergunta. Eles não gostam e se sentem um pouco invadidos, que a gente sente um pouquinho de você perguntar demais. Então a gente tem ainda esse trabalho de identificação, mas isso sempre vai acontecer porque são todos diferentes. Então a gente ainda trabalha sempre, isso vai ser sempre trabalhado. E que daí vem ao encontro que tu dissesse, né? Que nem todo mundo a gente vai conseguir da mesma forma. Tem uns que a gente... E isso é em tudo, né? Por exemplo, eu trabalho com consultoria. Tem gente que tu senta e conversa, e fala e explica, e tu pega todas as informações num primeiro papo. Tem clientes que tu manda questionário, responde sim ou não. Tu faz conversa, responde meia dúzia de palavras. Então, assim, a gente tem que ir pescando como a gente vai tratar cada cliente. E isso é cliente, colega, marido, mulher, filho. Filho, tu tem um filho? Tá, alguém tem 2? Não. Eu também não, eu tenho uma só também. Gente, o quão desafiador deve ser tu ter 2 filhos, né?
porque nenhum vai ser igual ao outro. Então, e tu não pode tratar um da mesma forma que o outro. Isso é o trabalho. Então, por exemplo, vocês 3 que trabalham muito juntos, eu sei que o Michael também, mas vocês 3, né? Não tem como vocês 3 se tratarem o tempo todo do mesmo jeito. A gente tem que saber como tratar as pessoas, né? Como cada um é. Claro que daí vem aquela história que hoje em dia se fala muito dos mimimi, né? Ai, pois é, Flávia, mas o Dodô a gente tem que estar sempre cuidando e falando. Não, isso também a gente não vai fazer, né, gente? Mas a gente tem que ter uma certa empatia pelo outro. Eu sei que tem um limite até ali. A gente tem que respeitar esse limite de cada um, né? A ideia aqui, fala. Vocês tentam pesquisar o cliente, pesquisar não, fazer umas perguntas para ver o que ele gosta, alguma coisa Isso, para fazer o móveis para ele. Pra gente sentir. Para ter ideia, no caso, Pra ter uma gente ideia. sentir, tipo assim, Pra acertar, do que ele gosta, do que ele não colocaria num projeto jamais. Tipo, a pessoa já vem aí, eu não quero metalon, não quero aquela linha trabalhadinha, não sei o que, cores, Não sentir gosto de texturas. cores. Não Gosto de quero cores. tecido no quarto. Não gosto de tecidos, gosto. Pra gente ir sentindo pra onde a gente vai, porque às vezes a gente imagina, ó, e aquele. E a pessoa não quer nada disso, né? Então a gente está trabalhando por nada. Então a gente tem que tentar acertar o máximo possível na pesquisa para não se trabalhar por nada no desenho. Né? É um desafio isso. Sim, por isso que- Porque, inclusive, às vezes o cliente nem sabe o que ele quer, né? Ele só diz, eu quero um quarto. E aí, é um desafio. É, isso aí. Mais alguém quer falar? Não. Então tá bom. Não tem problema. Tá tudo certo, pessoal. Bom, então, o que é uma comunicação, né? A comunicação é a ponte para entrar no mundo do outro. Para eu entrar no teu mundo, eu preciso me comunicar contigo, de alguma forma. E aí existem várias formas de comunicação que a gente já falou, né? Assim como se a gente tirar o sapato. Não tem lugares que a gente tem que tirar o sapato para entrar. Pode ser um templo, pode ser uma casa. Então, a gente precisa entender, a gente precisa respeitar, tirar o sapato. É a mesma coisa no dia a dia. Quando a gente está entrando no mundo do outro, está entrando na comunicação, a gente precisa respeitar, a gente precisa entender o território emocional dessa pessoa para a gente poder se comunicar. Defeitos e qualidades são extremos da mesma essência. Um excessivamente direto pode ser visto como objetivo em outro contexto. Então, inclusive, até isso, né? Tem gente que é muito direto, tu já enxerga diferente, tu já não gosta. Então, a gente tem que entender como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai entrar no território do outro. Isso é saber se comunicar. Conversas difíceis não são ameaças, são portais de maturidade. Quando eu tenho uma conversa difícil para fazer, seja com quem for, eu tenho que saber fazer essa conversa, seja com o gestor de vocês, seja com o colega de vocês. As conversas difíceis, elas precisam ser feitas. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa que não foi boa dentro da empresa ou que não foi bom no cliente, eu tenho que trazer essa informação. Só que talvez, algo muito difícil. Mas eu tenho que trazer para discutir com vocês de forma madura e resolver com vocês. Todos os assuntos difíceis precisam ser resolvidos. Se a gente tem problema de atraso, se a gente tem problema de falta de trabalho, se a gente tem problema de entrega, a gente precisa comunicar para a equipe. E a gente precisa entender que faz parte do gestor escutar aquilo. Assim como tem coisas que talvez vocês não gostem no dia a dia, vocês têm que ter a maturidade para conversar. E aí, depois eu trago exemplos, mas, por exemplo, assim, ó, gente. Quando a gente tem algo difícil para falar, a gente tem que pontuar. O que significa isso? É a gente conseguir falar de uma situação. Vamos dar um exemplo. Aqui, vamos fazer de conta... Eu sei que a Letícia fica aqui. A mesa da Letícia, vamos fazer de conta que está uma bagunça essa mesa. Eu não posso chegar para a Letícia e falar, Letícia, tu é uma bagunceira, eu quero que essa mesa fique arrumada. Não, eu tenho que dizer, Letícia, sabe aquele dia que a gente recebeu visita, a Flávia esteve aqui, a gente queria recebê-la bem. Eu, Thaís, me senti desconfortável porque ela chegou e a mesa estava uma bagunça.
Olha a forma que eu estou falando. Eu não estou chamando ela de bagunceira. Porque ninguém é bagunceiro o tempo todo, gente. Ninguém é grosseiro o tempo todo. Ninguém é aquilo o tempo todo. E a gente não pode dizer que a pessoa é aquilo o tempo todo. Então a gente tem que trazer a mesma coisa vocês para a Letícia e para o Maico. Então, qualquer coisa difícil, vocês têm que parar, respirar e pensar como eu vou trazer essa situação difícil para o meu dia a dia, para eu sentar na frente da Thaís, para sentar na frente do Maico e explicar para eles como eu me senti em relação a esta situação e como a gente pode resolver essa situação. Porque no momento que tu vai resolvendo as tuas situações, tu vai fazendo um histórico na tua empresa. Porque hoje em dia o que acontece muito? Eu me irrito, eu troco de emprego. Eu não faço história, eu não tenho história de trabalho. Eu vou pulando de galho em galho. Então, o que é o ideal? Construam a história de vocês de forma bacana. Essa construção, a forma como vocês construírem, é a forma como vocês vão lidar com a vida. Claro, ai, Flávia, mas daí eu nunca mais vou trocar de emprego. Não estou falando isso, né, gente? Eu só estou falando que se a gente faz uma construção de algo que tenha eficácia, que eu consigo mostrar para que eu vim, se eu estou alinhado ao meu propósito, se eu estou conseguindo comunicar as coisas para as pessoas que trabalham comigo, a minha vida vai facilitar, tanto na Ponto M quanto em qualquer outro lugar, tá? O objetivo da equipe não é formar a família, isso aqui eu gosto muito, depois a gente fala de novo sobre isso, mas sim um alinhamento e respeito profundo. Vocês têm que respeitar cada um daqui. Vocês não precisam ser amigo. Ah, mas a gente gosta de sair tomar um chopp. Tá tudo certo, gente. Mas não precisa ser melhor amigo. Não precisa ser amigo. Mas tem que ser respeito. Tem que ter respeito. Então, equipe é isso. Equipe não é família. Equipe é trabalho. Opa! Toda vez que nos comunicamos, estamos atravessando uma ponte invisível rumo ao território do outro. Então, no momento que eu vou me comunicar contigo, eu vou atravessar essa ponte. Isso é um caminho. Então, eu tenho um caminho a percorrer. A pergunta é, como estamos aterrissando no mundo do outro? Como é que vocês estão se comportando no mundo do outro? Em qualquer lugar da vida de vocês. Será que estamos chegando com respeito? Ou com a poeira dos nossos próprios sapatos? Como é que a gente está chegando? Que aí vem o sapato. Lá, em alguns lugares, eu tiro meu sapato, né? Eu tiro o sapato. Por que eu tiro o sapato? Para não entrar com a poeira para dentro da casa dos outros. Por que eu não vou... O que a gente pode trazer aqui da poeira? A poeira é o teu comportamento. Espera aí, para eu entrar aqui, tem um limite. Eu não entro de sapato. Então, para tu conversar comigo, tu também tem que ter esse limite. Então, lembrem sempre disso. Deixem os seus sapatos e entrem na ponte do outro querendo escutar, querendo ser o melhor que vocês podem ser. É isso que a gente precisa trabalhar. Comunicação é mais do que falar, que é o que eu já falei várias vezes aqui. É a arte de perceber onde estou em mim e onde está o outro, para que o encontro seja verdadeiro, eficaz e sustentável. Para mim isso aqui faz todo sentido. Eu preciso ser verdadeiro. Eu até acrescento mais uma coisa, o agora. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser eficaz, sustentável e eu preciso estar no agora. No momento que eu estou no agora, eu estou prestando atenção em vocês, vocês estão prestando atenção em mim. E aí, aquele momento que vocês fizerem a escuta, se eu não estou no agora, eu não vou prestar atenção no que o outro está falando. O que é uma equipe, né? Como é que a gente pode trabalhar equipe? É um conjunto de indivíduos que compartilham um objetivo comum. Então, vocês trabalham aqui e quem não sabia hoje descobriu que um dos grandes objetivos eu trabalho para eu desenvolver móveis com qualidade, com atendimento especializado e vou acrescentar para embelezar a casa dos outros. Acrescento no propósito de vocês isso, porque é isso que vocês fazem. E vocês trabalham como? Em equipe, em um pró de algo comum. Todos precisam pensar nisso na entrega de cada um no seu dia a dia. É um organismo vivo, ele pulsa, ele respira, reage em função das relações internas.
Como é que ele reage, então? Nas relações de vocês, internamente. Então, a entrega de vocês, o trabalho do dia de vocês, ele vai reagir de acordo com o dia a dia de vocês. Quem não sabe que às vezes a gente chega mal no trabalho, será que rende da mesma forma? É isso. No momento que do jeito que tu entra aqui todos os dias, é a forma como tu lida com o dia a dia. No teu produto que tu está trabalhando e na tua comunicação entre todos vocês. Equipe não é um grupo de amigos, mas um conjunto de consciências em cooperação. Então, de novo, nós não precisamos ser amigos, nós precisamos ter respeito, nós precisamos trabalhar com um objetivo comum. O problema não é termos diferenças, é não sabermos como atravessá-las. Quem não tem problema aqui? Todos temos. A vida é isso. A vida nos coloca os desafios para a gente, inclusive, enfrentar coisas mais difíceis lá na frente, que a gente nem imagina. Mas aí, como a gente já passou por alguns problemas, a gente já está um pouco mais forte. E é isso para todo mundo. Não existe mundo perfeito, não existe tudo pleno, né? Inclusive, quando está pleno, a gente precisa, opa, peraí, está muito pleno, o que está acontecendo, o que está faltando? E aí quero acrescentar para vocês uma coisa, o quão é importante a gente trabalhar lá no propósito e trazer a leveza. Porque problema, a gente pode ter problemas e todo mundo tem nas suas casas, no seu trabalho, mas no momento que a gente vem para o dia a dia leve, daí e reporto para casa também. Se eu for para casa e todo dia aquilo me pesar, gente, tem algum problema aí. Se é com a esposa, com o marido, com o filho, nós temos que descobrir. Ninguém pode estar em casa pesado. Ninguém pode estar no trabalho pesado. A gente tem que trabalhar leve, a gente tem que trabalhar feliz. Isso não significa ter muito trabalho. São coisas distintas. Inclusive, se eu tenho muito trabalho e eu não estou dando conta, eu estou ficando pesada, tem que reorganizar, tem que reestruturar. Tem que conversar com a equipe. O que é uma empresa? É uma estrutura viva que só funciona quando as partes estão em comunicação. Não adianta vocês estarem aqui como empresa porque tem um CNPJ se vocês não se comunicarem. Inclusive, eu até gostaria de saber, acho que é bacana talvez o Michael falar ou vocês, como é que funciona a relação de vocês no dia a dia com a comunicação? Que eu quero dizer assim, como é que funciona o dia a dia? Vocês chegam aqui, vocês conversam, vocês têm uma reunião diária. Como é que funciona o dia a dia de vocês para que vocês saibam as tarefas que têm que ser realizadas? Como é que é? A gente chega aqui de manhã, aí, tipo, o que vai ser feito, eu digo, ó, o Wendel vai fazer isso, o Dodos, tem que carregar esse móvel para nós montar, o Vini, tem que fazer isso, assado, e depois, se a gente vai montar, o Dodo vem comigo. E daí o Vini e o Wendel tem que ir na empresa. Ou às vezes, quando, dependendo do serviço, precisa de mais uma pessoa, a gente sai em 13. Eu, o Dodo e o Wendel, e o Vini, e o Wendel fica sempre na empresa, sempre laminando, fazendo o serviço mais manual, no caso. Todo dia, sim. Não, a gente não sai todo dia para Não, todo dia sim, vocês conversam de manhã. Isso aí. Tá. E se um dia acontece do Michael não aparecer por algum motivo, o que vocês três fazem? Você deixou o serviço, nós faz, senão não faz mais. Não? Se ele não deixou o dia anterior, se acontece alguma coisa, não? Não, se eles estão fazendo hoje, eles dão continuidade, no caso, até onde eles... Sim. Se acabar, se não acabar, se tiver... Estão fazendo uma cozinha. Se não terminou hoje, eles continuam ela no dia seguinte, no caso. Né? Tá, e se não tiver o que fazer, aí não. Aí não. Tá. Isso é um ponto que vocês podem pensar, né? Como que vocês três podem se comunicar e trabalhar sem o Michael? Porque é um desafio para vocês três. Vocês três podem fazer isso. Como a gente poderia se virar sem o Michael? Existe alguma coisa que vocês poderiam se organizar se o Michael, por algum motivo, não aparecesse? Inclusive, eu acho que é uma boa questão de se pensar, porque pode acontecer, né? Inclusive daqui uns dias por aí. Porque pode nascer alguém da noite para o dia e o serviço acabar em 2 dias e o Michael precisa dar atenção para esse bebê e para a esposa, né? Então, acho que vocês três podiam ter um tema de casa, junto com o Michael, né? Não é só os três, de pensar
Tá, se o Michael não aparece, o que a gente pode fazer? Não sei se a Letícia pode ajudar nisso, porque ela também, se caso aconteça, são 2 a sair e ficar vocês 4, né? Como que vocês poderiam interagir? Porque isso é comunicação, isso é equipe. Como que flui a comunicação sem alguém? E sem alguém tão importante, né? Que é o Michael. Todos são importantes, mas digo tão importante porque é ele que dá a tarefa para vocês, né? Então, como vocês poderiam ter tarefas sem o Michael. E isso é legal porque traz responsabilidade para vocês, traz notoriedade, traz autoridade para vocês internamente. Então, eu trago isso como sugestão. A empresa, então, a principal força são as pessoas, é a relação das pessoas, né? Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Saibam se relacionar entre vocês, saibam se comunicar entre vocês sem estarem todos, porque vocês sempre serão uma equipe. E isso é o que move a empresa. A empresa, ela existe tendo equipe. Não é, como eu disse, não é só um CNPJ, é o trabalho. Então, no momento que qualquer coisa aconteça, você tem que continuar entregando. A Letícia tem que continuar desenhando e vocês trabalhando. Se vocês fizerem isso, vocês continuam sendo uma equipe. Então, isso é uma equipe. Um campo de troca, valores e movimento. Tem que ter essa troca. Olha que legal que aconteceu hoje aqui, que o Dodo perguntou como é que funciona. Gente, vocês precisam saber como funciona tudo. E, inclusive, vocês podem fazer um workshop de cada um falar o que faz. Será que a Letícia sabe o que cada um faz? Talvez não. A gente descobriu que isso vocês não sabem. Talvez tenham outras coisas. Então, quanto legal, talvez, vocês como equipe fazerem uma tarde igual a minha aqui e cada um fala 5 minutos, não precisa apresentar nada. E vocês todos parem e digam, o que cada um faz para entender. Até para poder vender. Daqui a pouco os guris estão na rua e aí conhece alguém e aí falam, não é só porque eu faço móveis que eu quero que comprem, não. Porque lá na empresa onde eu trabalho, na Ponto M, o pessoal escuta tudo que tu queres, ou se tu não sabe o que tu quer, ele faz tu de alguma forma falar, de alguma forma de comunicação, para que a Letícia consiga botar no papel, consiga desenhar e consiga entregar não só o teu produto, mas te surpreender, que é o que a Letícia quer e que é o que a empresa também. Faz sentido isso, gente? Acho que é importante vocês falarem assim. Como é que vocês entendem isso aqui? Como faz sentido a empresa ser uma equipe? Faz sentido a gente conseguir saber se comunicar no dia a dia? A gente entender por que a empresa existe? A gente entender o que nós estamos fazendo aqui? Ali, quando eu pedi para vocês escreverem, na verdade, eu fiz vocês escreverem muito mais para vocês se enxergarem do que para falar. Tanto que eu não pedi para falar. Porque eu gostaria que vocês soubessem por que vocês estão aqui. O que move vocês estarem aqui? Isso é importante vocês saberem. Por que eu estou aqui? O que eu quero nessa empresa? A gente precisa saber o que a gente está fazendo no local que a gente está. E isso, de novo, eu sempre vou falar porque vale para tudo. A nossa vida tem que ser assim. Para que eu estou indo visitar alguém? Para que eu estou indo passear? Não é só para botar no meu Instagram que eu conheci Gramado, que eu conheci Nova Petrópolis. O que tem lá, será, que é tão legal que eu posso aproveitar? É isso que a gente precisa fazer. O que é uma comunicação não violenta? Ela é chamada de CNV. Esse é o nome que todo mundo chama, tá? Comunicação não violenta. É uma linguagem que busca criar conexões e atendimento, priorizando escuta ativa, empatia, responsabilidade por nossos sentimentos e necessidades. Por isso que aquele outro momento eu comentei da mesa da Letícia, que a gente pode chegar para a Letícia e dizer o que eu sinto se eu vejo a mesa dela desorganizada. Então, é isso que a gente tem que falar. Aquilo que tu falou para mim, então, o Vini falar, olha, Dodô, aquele dia tu falaste comigo de uma forma que eu me senti triste. Eu me senti, enfim, aí é o teu sentimento. Então, isso é a comunicação não violenta. É eu conseguir fazer a escuta, ter empatia do outro, ser responsável, porque lembra que a gente está atravessando a ponte do outro? Então, eu estou atravessando, eu tenho que ser responsável por atravessar essa ponte.
No momento que eu estou atravessando essa ponte, eu estou fazendo um caminho. E esse caminho, ele vai do ponto A ao ponto B. O ponto A está aqui, eu estou atravessando para chegar em ti, no ponto B. Como que eu vou atravessar essa ponte para que lá no ponto B eu fique confortável contigo? Eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter empatia. E isso envolve sentimentos e necessidades. A comunicação não violenta é um caminho para que possamos nos relacionar com mais verdade e empatia entre nós, com os clientes, com o propósito que nos une aqui como empresa. Voltando ao propósito, eu sempre vou trabalhar isso. Eu não sei se vocês sabem qual é o propósito de vocês na vida, mas parem e pensem sobre isso. Qual é o propósito de cada um? O que eu quero com a minha vida? Pensem nisso, isso é importante. Por que eu estou aqui? O que será que me move estar aqui? O que me deixa feliz? Aí eu falava, mas eu não sei falar sobre propósito. Tá, então pensem o que vocês gostam de fazer. Eu gosto de dançar, eu gosto de trabalhar com móveis, eu gosto de música, enfim, eu gosto de viajar. Saibam o que vocês gostam de fazer. E aí, o trabalho, o que o trabalho pode te proporcionar, além de propósito? Ele pode te proporcionar para tu fazer essas outras coisas fora do trabalho. Então, saibam por que vocês estão aqui, o que vocês vieram fazer aqui no mundo. Todo mundo tem uma função, todo mundo tem seus desejos. Então, quem não sabe por aí, pensa no que gosta de fazer. Pode fazer uma lista de coisas que gosta de fazer. E que caminhos que está seguindo para conseguir fazer isso. Porque todo mundo tem que fazer coisas que gosta. Ai, Flávia, mas a gente não faz só coisa que gosta. Claro, gente. Mas assim, ela não pode ser pesada o tempo todo. Se eu não gosto de trabalhar com móveis, eu não estou no lugar certo, né? Eu preciso pensar em outra atividade. Eu preciso estar aqui gostando de trabalhar com móveis. A gente tem 4 pilares da comunicação não violenta, tá? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Observação. A observação, ela é sem julgamento. Eu tenho que observar. Eu imagino, quando tem alguma situação onde tem a comunicação violenta, eu tenho que tentar sair um pouco daquele local e conseguir fazer uma análise sem eu ficar julgando. Eu não posso julgar, eu preciso observar. Eu tenho que ver o que eu senti com aquilo. Então, no momento que alguém foi grosseiro comigo, no momento que alguém não foi bacana comigo, eu preciso entender que sentimento eu tive daquilo. O que aconteceu comigo que eu não gostei? Com isso, eu tenho que pensar sobre a necessidade. O que está por trás do que eu sinto? Por que eu senti aquilo? É alguma coisa será do meu trabalho? É alguma coisa que é da minha casa? Eu trouxe da minha casa? Da onde vem aquilo? E aí, o que eu proponho para melhorar? Uma das coisas que mais acontece dentro de uma empresa, a gente identificar problemas e achar, inclusive, que os donos não resolvem tudo que tem que ser resolvido. Primeiro que eu já digo para vocês, nenhuma empresa tudo é resolvido, qualquer uma que vocês trabalharem. Porque, inclusive, pensem na empresa casa. Tudo na nossa casa é resolvido? Não. Sempre tem coisa a ser resolvida, né? Então, a gente tem que pensar do que está acontecendo no dia a dia. Eu vou levar para a Thaís e para o Michael um problema. Eu posso levar junto à melhoria. Então, isso está acontecendo. Como eu posso levar para eles uma melhoria? Inclusive, gente, muitas vezes acontece, eu quero aumento, eu quero ganhar mais. As pessoas adoram isso. Só que assim, eu quero ganhar mais porque eu quero ganhar mais. Está na hora de eu ganhar mais. Tá, mas por quê? O que está acontecendo para eu chegar nos meus gestores e pedir um aumento? Porque assim, não é porque a gente está cheio de cliente que a gente tem dinheiro para dar aumento. Assim como muitas outras coisas. A gente precisa comprar equipamento para melhorar o dia a dia. Não é simplesmente comprar. Tem toda uma estrutura, tem toda uma organização, tem todo um planejamento. A vida é feita de planejamentos. Por que as coisas, por exemplo, aqui são tão organizadas e estão dando tão certo? Porque os donos planejam e executam o que está planejado. Então, tudo que acontece aqui tem um planejamento e vai sendo executado de acordo com o que foi combinado. Então, toda vez que vocês identificarem melhorias e coisas que estão acontecendo que não são legais, é importante falar. Lá, como eu disse, né? A gente tem que ter
maturidade para falar, e faz parte falar dos problemas, mas já tragam os problemas com as sugestões, com as melhorias. Vocês podem ter certeza que isso vai trazer mais leveza para os donos, porque aí eles vão ter mais vocês como parceiros, de que eles podem contar com vocês para que tenham melhorias e que elas sejam realizáveis. Nem tudo que se propõe se realiza, sim, concordo com vocês. Mas trazendo, talvez, às vezes eles não consigam resolver, porque eles não sabem, porque está faltando alguma coisa. E eles, daí vamos voltar na comunicação, acabam não comunicando por algum motivo. E às vezes, inclusive, isso gera conflito. Então, assim, é percorrer todo um caminho. Lembrem do caminho A, o caminho B? Então, para eu chegar nesse caminho B, é o meu trajeto. Como eu vou chegar no caminho B e ter sucesso? Para eu chegar no caminho B e ter sucesso, eu preciso planejar o que eu estou fazendo. Então, eu quero pedir algo, eu quero pedir um computador novo para o Michael e para a Thaís. Como é que eu vou chegar e simplesmente dizer que eu preciso de um computador? Então, é o caminho que eu tenho que percorrer. É como eu vou chegar lá, sentar com eles e fazer esse pedido. Benefícios da comunicação não violenta: redução de conflitos internos e externos, fortalecimento da confiança entre as equipes, aumento da produtividade e coesão, cultura de feedback saudável e equipe autônomas e consciente. Produtividade, gente, ela aumenta consideravelmente. No momento que, é claro, olha o que eu comentei antes. O Michael chega e dá uma tarefa para vocês. Se eu só escutar, lembre que eu posso não escutar, e aí, quando ele voltar, vocês não fizeram tudo o que ele pediu. Por quê? Eu não lembrei. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Eu não lembrei, porque eu não escutei e tá tudo certo. Agora, se a gente melhorar esta comunicação e o Michael perguntar, escrever, eu sei que vocês têm quadros, os quadros já estão lá? Tá, já tem quadro. Então, esse quadro pode ter a tarefa do dia a dia. Né? Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, assim sucessivamente. Né? Então, ele falou, ele escreveu e ele perguntou: o que que tu entendeu, o que que tu entendeste, Dodô, sobre a tua atividade? Ele vai falar, e um por um. Vocês só são 3, não tem problema nenhum os 3 falarem. E aí, o que que a gente está vendo? A gente está vendo se a comunicação ficou clara. Alguma dúvida vocês têm quanto às tarefas? Nenhuma. Se tiver uma dúvida, estou aqui à disposição. Né? Mas o tempo todo é isso. Entenderam o que que eu pedi? O que que eu pedi? Assim como o cliente, por exemplo, a Letícia. Ela tem que fazer validações com o cliente para que ela possa desenhar. Então, ela conversa com o cliente, ela escuta o cliente e ela vai fazer perguntas para o cliente para ver se ela entendeu o que ele falou. Ela precisa fazer isso para ela poder desenhar e não desenhar algo que o cliente não goste. Ela tem que estar 100% presente, ela tem que estar no agora, tem que estar clara a informação, porque senão ela vai desenhar uma árvore ao invés de uma cama, porque ela estava em outro momento. E vocês podem entregar um abajur. Olha como é que é. Por quê? Porque não houve a comunicação. Então, por exemplo, quando vocês recebem um projeto, com certeza entendo que deve ter um momento que se apresenta o projeto. Tem que apresentar. Isso aqui, inclusive, se não tem, dá para fazer. Esse é o projeto e depois vocês vão ver ele concluído, que eu sei que o Michael tira foto muitas vezes e mostra para vocês. Tem que mostrar para vocês verem a entrega que vocês estão fazendo. Tudo isso é a comunicação. Tudo faz parte da comunicação. E isso, com certeza, melhora a entrega de vocês, estimula vocês, traz produtividade, traz vocês ficarem mais alegres com a entrega. O que pode ter de malefícios, né? Comunicação truncada e indireta, ambiente tóxico e competitivo, burnout emocional. E isso está aumentando muito, né? O burnout está, assim, é impressionante, tanto que isto é um problema de trabalho, assim, quando tu fica extremamente estressado e começa a entrar em depressão e não consegue mais nem vir trabalhar. Turnover elevado e perda de produtividade e clareza. Até para vocês saberem, assim, o bem-estar do funcionário é importante. Na verdade, não é nem o bem-estar do funcionário, né, gente? Vamos lá.
O bem-estar do ser humano é importante para tudo. Hoje, se vocês forem fazer pesquisa sobre bem-estar, o índice de burnout, o índice de depressão, ansiedade, suicídio tem aumentado imensamente, absurdamente. Por quê? Porque as pessoas não trabalham a comunicação, não trabalham a leveza do dia a dia, não trabalham o seu propósito. Vem para trabalhar de qualquer jeito. Eu só estou trabalhando por dinheiro. O dinheiro é uma consequência da tua entrega. Ela não pode ser o teu objetivo. Ninguém pode ir atrás do dinheiro. O dinheiro tem que vir para ti. Ele tem que vir. Como é que ele vem? Trabalhando, ajudando. Ele tem que vir no fluxo do teu caminhar. Lá no teu caminhar, ele tem que ser o fluxo. Ele não pode ser teu ponto B. O teu ponto B tem que ser a comunicação, o teu propósito, e ele vai andar no teu percurso. E hoje existe uma grande preocupação, inclusive, em relação ao bem-estar. Tudo isso que eu falei para vocês é tão importante que agora vai ter uma lei que precisa ser cuidado o bem-estar do ser humano dentro das empresas. E as empresas agora vão começar a se adaptar para trazer benefícios para ajudar vocês no bem-estar, que eu sei que vocês já fazem aqui, né? Então a Thaís já me contou que já trouxe profissionais para bater papo com vocês, que isso é importante. Então cada vez mais vocês terão ajuda para vocês terem um bem-estar saudável no dia a dia de vocês. Isso é uma responsabilidade do cidadão? É. Mas como as pessoas, como está se vendo que não estão investindo nisso e as pessoas estão ficando muito doentes, isso está tornando responsabilidade das empresas. Aí tem toda uma fase de adaptação, enfim. O fato é, todo mundo tem que se cuidar do seu bem-estar. Inclusive, a gente tem que ter um autoconhecimento. Isso tudo aqui, se a gente conseguir, se a gente faz um autoconhecimento, se a gente consegue entender o que é respeitar o outro, a gente nunca vai ter problema de comunicação violenta. Porque a gente se conhece, então, hoje eu não estou bem, eu tenho que ter mais cuidado com a minha fala, porque eu não estou no momento bom. E eu sei como eu tenho que lidar com a Thaís, porque eu já conheço a Thaís. No momento que tudo isso acontece, então, eu sei o caminho, eu sei onde eu quero chegar, eu estou no A e vou para o ponto B. Se eu consigo fazer toda essa dinâmica, eu estou com o meu bem-estar ok, eu consigo me relacionar com as pessoas, eu consigo fazer uma boa entrega no meu dia a dia de trabalho. Quando comunicar individualmente ou em grupo? Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado, isso daqui, claro, que é muito mais para os gestores. Como é que eu comunico as coisas? Né? Em que momento eu falo com os meus funcionários, ou em grupo ou individualmente? Questões comportamentais, que nem eu comentei aqui da mesa da Letícia. Jamais eu posso chamar a Letícia em grupo e falar disso, porque isso é uma coisa individual, é dela. Assim como as ferramentas de vocês. Vocês sabem que vocês têm que guardar todos os dias. Se vocês não guardam, o Michael tem que chamar vocês individualmente e conversar. Ou então fazer um treinamento sobre esse assunto, falar da importância de guardar os equipamentos, né? Isso tem que ser uma conversa individual. Feedback de desempenho, obviamente, feedback tem que ser individual. Cultura e valores organizacionais coletivo e alinhamento dos processos coletivo. Alinhamento dos processos, isso eu até comentei com o Michael, que seria legal vocês escreverem todos os processos de vocês e aí apresentar para vocês e vocês estarem alinhados a todos esses processos. E aqui a cultura e valores organizacionais é o que eu comentei do propósito. Então, por exemplo, nem todo mundo sabe os propósitos de vocês. Sabe que todo mundo sabe a visão, a missão e os valores? É importante que vocês saibam. Então, é importante que o Michael e a Thaís façam alguma coisa coletiva com vocês, para que vocês saibam quais são os valores da empresa. Eu trouxe essa figurinha que eu adoro ela, então aqui o lobo, né? O que o lobo faz? O lobo é furioso, o lobo não tem empatia nenhuma. Ele grita, ele berra. Ele é assustador, é reativo, ele julga. Esse aqui é o lobo. Quem que é a girafa? A girafa, imaginem a girafa, quem que ela é? Ela tem um pescoção.
Ela tem um pescoção, ela consegue olhar de cima, que é o que eu comentei para vocês. Quantas vezes a gente tem que olhar as coisas de cima, tirar o julgamento e conseguir fazer essa análise. Então, o que a girafa faz, né? A girafa, ela tem o pescoço longo, ela enxerga tudo do alto e é um animal que possui o coração, como ele está muito longe, ele respira, ele consegue respirar, consegue bombear mais o coração e ele é mais empático. Ele não é julgador por todo o formato que ele é. Então, eu adoro essa figurinha, acho muito legal trazer essa imagem para vocês. E olha, ela aceita pedidos, ela tem empatia, ela entende as necessidades, os sentimentos. Então, minha sugestão é, tentem se colocar um pouco mais no lugar da girafa, tentem olhar um pouquinho mais de fora quando acontecem situações complexas na vida de vocês. Aqui eu trago algumas sugestões. Como falar importa tanto quanto o que falar, que foi o que eu comentei ali com a Letícia. Então vamos lá. Eu me sinto, é o sentimento. Eu me sinto frustrado quando os prazos não são cumpridos, porque tenho dificuldades em manter o planejamento em ordem. Bom, isso aqui faz todo sentido para vocês, né? Como é complexo quando vocês atrasam. Como é complexo o atraso pro cliente. Por quê? Porque eu combinei com o cliente, ele está esperando e eu tenho que entregar no prazo, né? Então, assim, como é que eu me sinto? Eu me sinto frustrado que eu combinei com o cliente uma entrega e eu não vou poder fazer. Agora, como é que muitas vezes se diz? Você poderia ser mais responsável? Ou seja, eu estou dizendo para vocês, estou dizendo para o Vinícius, que ele não é responsável. Gente, como assim? Ele é. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele faz as... Como que ele não é? Ele é. Ele pode não estar sendo neste momento. Então, por isso que a gente tem que saber falar. Na verdade, não é nem que ele pode não estar sendo responsável. Ele pode estar passando por problemas que têm que ser resolvidos e estão vindo para o trabalho. Como a gente pode ajudar essa pessoa? E assim sucessivamente. Você pode me informar sobre os prazos com pelo menos 2 dias antes de antecedência? Não. A melhor forma de falar é como eu me sinto. Eu me sinto triste, eu me sinto frustrado, porque as coisas não estão sendo entregues conforme o prazo. Então, é como eu falo. Se eu falar com o que eu estou sentindo, a outra pessoa vai entender de uma forma diferente. E o normal, não digo sempre, mas o mais comum, é a pessoa se colocar nesse momento, nesse lugar e tentar fazer melhor. Bom, agora eu gostaria que vocês pegassem de novo um papel e cada pessoa vai escrever um problema fictício do dia a dia de vocês. Pode ser daqui ou pode ser em casa. Então, a primeira tarefa é essa. Vocês escreverem um problema fictício que gera um conflito. Imaginem ou que já aconteceu, ou imaginem algum, sejam criativos para falar de algum problema. Uns minutinhos para vocês todos fazerem isso, por favor. Podem pensar num problema que já aconteceu com vocês aqui, que já aconteceu em casa. Todos escreveram?
Não? Então vamos começar com quem já escreveu. Tá, eu queria que vocês falassem o problema, pode ser contigo começar? Falassem do problema, e aí eu queria que vocês julgassem esse problema. Ó. Apresentar o problema usando julgamento, julgando. Então vamos pensar no lobo lá. Qual é o problema que você escreveu? Eu coloquei o modo de comunicação. Porque pode ser em casa, pode ser aqui, às vezes o jeito que tu tá se comunicando não vai ficar, tipo... Como é que posso dizer? Tipo, a pessoa de repente não entende o jeito que tu tá se expressando, isso pode gerar um conflito ou algo assim, sabe? E tu lembra de alguma situação que tu queira falar, assim, a forma de julgamento, que nem eu comentei ali, que tu tá dizendo, falei pra Letícia, tua mesa tá uma bagunça, então eu tô julgando ela, né? Tem alguma situação que tu lembre, ou que tu já passou, ou que, né, enfim, que tu... Acontece em seguida que, tipo, às vezes tá falando, não entende direito, daí começa a discussão, ou acaba, assim, e vai indo, sabe? Quase acaba em briga. É, isso. É o modo, às vezes, de tu se comunicar, de não entender, deu na pressa, tu falar, e isso gera. E como que tu acha, por exemplo, isso é uma coisa talvez às vezes que tu também acaba fazendo? Sim, tá. Também. E como que então tu acha que tu pode, nos 4 pilares que a gente falou, como que tu acha que tu pode pensar numa situação que já aconteceu e o que tu faria de diferente? Acho que tentar, às vezes, se comunicar com mais calma, tipo, de repente conversar, não, às vezes, gritar, ou manter a paciência, às vezes, a calma e tentar resolver numa boa. Mas tu acha que é importante, por exemplo, falar ali que eu disse do sentimento, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente acaba, eu não vou discutir. Eu não vou discutir porque não adianta discutir. Só que tu guardou um sentimento dentro de ti. Entende? Por exemplo, alguém fez algo pra ti violento, aí tu diz, eu não vou discutir, eu vou ficar quieto, porque não adianta discutir. Só que daí tu guarda aquele sentimento pra ti, e aí talvez aquilo te atrapalhe na tua vida, no teu dia a dia. E isso acontece muito com todo mundo. Então, o que eu quero te propor aqui a pensar? Não é só tu ter calma, que não é só isso. É tu falar do que tu sente. Então, por exemplo, sei lá, alguma coisa que acontece, né, na comunicação em que tu tá falando truncada. Tu pode chegar pro outro e dizer, olha só, eu não tô me sentindo bem com isso que tá acontecendo, a forma como tu tá falando comigo, eu tô me sentindo acuado, tô me sentindo triste, sei lá. Não é um problema o homem ter sentimentos, gente. O homem não gosta de falar de sentimento. Só que é importante, porque o outro vai se colocar no teu lugar. No momento que tu fala o teu sentimento, o outro... Opa, peraí, eu deixei ele assim? Só que o que muitas vezes acontece? A gente é grosseiro com o outro. Então, fui grosseira com a Letícia, tá? Ô, Letícia, tua mesa tá sempre bagunçada. Gente, isso é uma grosseria falar. Daí, eu não sei nem o que tá causando nela. E aí ela não fala. E aí tu acha que ela vai organizar? Porque ela ficou com raiva de mim. A Flávia é uma chata, ela vive reclamando. Porque isso acontece muito, né, gente? As empresas, inclusive, a gente sempre acha que os chefes, os líderes, né? Eles são chatos, eles são os reclamões, eles só reclamam. Eles só reclamam, estão sempre reclamando. Tá, mas então não trata ele assim. Diz para ele o que tu sente. Senta com ele e diz, eu estou me sentindo acuado. Eu estou cansada de tu todo dia me xingar. E aí vocês vão ter que chegar numa conclusão. Pois é, mas eu faço isso contigo. Eu vou falar coisas que eu não sei aqui, tá? Eu faço isso contigo porque tu te atrasa. Tá certo falar assim? Não. Acabei de dizer. Como é que eu tenho que falar? Desculpa eu ter feito isso, mas olha só. Eu estou me sentindo chateado porque estão acontecendo coisas aqui. Eu não estou conseguindo conduzir. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me ajudem a melhorar o processo, porque inclusive eu quero dizer uma coisa para vocês, se nós somos uma equipe, nós somos uma empresa, certo? Tem donos, sabe? Vai ter, mas a empresa é de vocês também.
Então, vocês são responsáveis pelos processos executados, por isso que eu comentei. Vamos tirar o Maico da onda, vamos botar vocês 3. A empresa tem que funcionar. Ah, mas ele é do Maico. Não, ele é de vocês também, vocês estão aqui. Vocês estão crescendo com ela. Então, vocês são responsáveis por todos os processos. Inclusive, eu já falei para o Maico uma vez, ele deveria dividir vocês, cada dia um apresentar, de forma diferente alguma coisa. Eu já dei essa sugestão. Porque é isso que tem que começar a acontecer. Vocês têm que dividir responsabilidades. Essa empresa é de vocês. Vocês estão, enquanto vocês estiverem aqui, vocês têm que vestir a camiseta. E eles também, né? Tem que vestir a camiseta e ter uma linguagem não violenta com vocês. Essa comunicação é bilateral, né? Ambos. E aí, como é que nós vamos ter essa linguagem não violenta? Falando de sentimento. Dizer o que eu sinto, dizer o que está acontecendo, por que eu estou me atrasando, por que eu não estou conseguindo entregar. Como é que eu vou falar isso? Porque vocês são donos dessa empresa, gente. Essa história de que os donos são os dois, porque eles que ganham dinheiro. Gente, nós ganhamos dinheiro junto. Se vocês querem, abra uma empresa de vocês. Vai ser tudo igual. É igual. A questão é que eu não quero ser dono, eu quero ser funcionário. Que bom. E tá tudo bem. É isso. Mas nós todos somos uma empresa. Isso a gente tem que se dar conta. A empresa não é deles. Porque, inclusive, se vocês 4 saírem, gente... É horrível para a empresa fecha. Ah, eles conseguem outras pessoas? Sim, mas até isso se reorganizar, olha que triste. Então assim, ó, sintam-se donos, sintam-se parte disso aqui, porque vocês são importantes, todos. Como vocês são importantes para os amigos, para as famílias, para todo mundo. Que imagem vocês querem de vocês? Assim como eles também. Que imagem eles querem deles? Como? Quem vai trabalhar aqui? Vocês convidariam alguém para trabalhar aqui? Se eles são umas pessoas totalmente violentas na fala? Não, né? Dizer, eu trabalho lá, mas... o Michael é um horror, ele chega, ele joga o celular Isso, eu tô falando a verdade, eu já tive uma vez um chefe, né? Porque é chefe, não é líder, né? Um dia ele pegou e jogou numa menina que trabalhava comigo, ele jogou o celular, se a guria não fizesse assim, ia nela. Gente, o que é isso? Como é que pode uma pessoa ser tão descontrolada? Não pode, né? Então, a gente tem que saber se controlar, as coisas acontecem, os problemas existem, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber falar, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, é isso. Então, assim, minha proposta, né, do que tu tá falando pensa bem no que eu falei ali do caminho, do ponto A ao ponto B. Que caminho que eu vou fazer quando eu tiver um problema, quando eu estiver estressado? Quando o Michael vier estressado, quando o meu colega vier estressado, como é que eu lido com isso? E eu estou sendo responsável por todas as minhas tarefas? Será que eu estou? Estou cumprindo com o que eu vim fazer aqui? Ou eu nem sei o que eu vim fazer aqui? Então, eu vou precisar dizer para o Michael. Michael, eu vou ser bem sincero, eu não sei tudo que eu tenho que fazer. Eu não sei quais são as minhas responsabilidades. A Flávia falou em responsabilidade. Eu não sei. Eu venho aqui e trabalho todo dia. Eu sou responsável pelo quê? Tenham essa conversa clara com ele. Ele tem que falar para vocês. É isso. Vocês têm que saber para que vocês estão aqui, todo mundo. E vocês têm uma peça, vocês são importantes para essa empresa. E são tão importantes que, de novo, eu estou aqui para isso. Como eu falei para vocês, quase ninguém pediu nenhuma ajuda para os seus colaboradores. Eles são ótimos também, estão tentando fazer o melhor. Só que eles fizeram um plus. Pediram alguma coisa para vocês. Conta aí, você, o que você botou? Eu acho Qual é o problema? Praticamente vai bater na dele, porque é o tom da conversa, né? Da conversa. De repente uma pessoa entende, eu falo uma causa, é o meu jeito. Mas tu acha que tu fala como? Tu fala da forma como eu falei da mesa da Letícia? Eu falo. Tu fala? Não. Tu diz que ela é bagunceira? Eu falo pro Vini, mas ele fala também. Não, tudo bem. Nós se entendeu, né? Não, guris, mas aí é que tá. Eu não tenho dúvida que vocês se entendem, mas tem que mudar. Porque vocês precisam aprender a falar com vocês e com todos. Vamos botar ele junto. Não, eu acredito. Tá quietinho ali, vai estar Não. Mas muitas vezes, tipo, se a gente fala alguma coisa, dali de um tempo a gente chega, desculpa do jeito que eu falei contigo. Tá. Muitas vezes acontece isso. Ontem de tarde foi, por exemplo, né? Não tava dando certo na montagem, se estressamos,
Daí dali a pouco foi, tipo, a gente não chegou a discutir nada. Ótimo, não ó. engrossar a voz, nada. Mas tipo, desculpa do jeito que eu falei contigo, sabe? Não, mas o dono não sabe tudo sempre, né? Não, mas olha que legal que tu falou. A gente acabou não discutindo. Tá. Então, olha só. Quantas vezes a gente tem que fazer o respiro? Levanta, vai dar uma volta. Se tá no cliente, não sei como é que faz, né? Mas assim, ó. Dá uma volta, tô estressada. Fica bravo com o Mike, não? O Mike nem tava lá e ficava bravo com ele também. Não, mas claro, mas olha só, se tu ficou. Mas é a verdade. Mas talvez tenha um motivo, tá? Tá. O que tu tem que fazer com isso? Tu não tem que ficar brabo com ele e xingar ele. Mas tu tem direito de ficar brabo, sim. E aí, o que tu tem que fazer? A comunicação não violenta. Sentar com ele e falar, Não, ele mandou Michael... uma mensagem que não entrava a peça, Mas tu tem que falar para ele, Michael, eu fiquei brabo contigo. Tem que falar. Tu não pode não falar. Dizer, Michael, eu fiquei brabo contigo. Por isso e por aquilo. Tu tem que dizer o teu sentimento. Gente, no momento que porque assim, as mulheres falam demais, eu concordo contigo, né? Mas assim, ó, tu sabe que as mulheres vivem mais? Tu sabe que as mulheres têm menos problema de coração? Por que será, gente? Não é de graça. Porque o homem não fala de sentimento, o homem não vai no psicólogo, porque eles não precisam, né? Porque eles são, imagina, o homem ir no psicólogo? Não pode, né? Mas por que, gente? Porque vocês se tratam desse jeito. Não, mas ele me entende. Não, vamos mudar. Então, assim, a proposta desta empresa hoje, ponto M, estar aqui, é para vocês refletirem na forma como vocês se comunicam. Ai, mas aquilo é muita frescura que a Flávia disse. Não precisa ser exatamente, mas se esforcem. E não guardem os sentimentos para dentro. Vocês precisam falar. Então, tu ficou bravo com o Michael ontem, amanhã tu vai conversar com ele e vai dizer por quê. Aí, olha que legal, amanhã tu já vai estar tranquilo, já passou a tua brabeza. É uma briga, uma discussão, né? Exato. Tu já vai falar diferente, mas tu vai falar. E o Michael, na próxima, vai lembrar de não fazer, seja lá o que for, o que ele fez, para ele não te deixar brabo. Porque ele te deixou brabo e tá tudo certo. Só que ele tem que aprender também, tu entende? É isso que vocês precisam entender. Não é, isso aí é equipe. Isso aí é, e isso, gente, tu é casado, certo? Tu tem filho, certo? Ah, não, tu é só casado. Tá? Não é difícil um casamento? Não é difícil o dia a dia? Tá. E o que é de diferente? A única diferença é que depois tu tem um amor por aquela pessoa. Mas tu sabe que tu estar aqui é uma escolha? Tu trabalhar aqui é uma escolha tua ou tu é obrigado a estar aqui? É uma escolha. Tu sabe que o amor é uma escolha? Então, tu tá escolhendo amar esta pessoa. A gente não tem que tratar bem ela? É a mesma coisa. Amar é uma escolha. Amar onde eu estou é uma escolha. Amar as pessoas com quem eu convivo é uma escolha. Então, escolham direito. E sejam legais com essas pessoas. Sejam empáticos, sejam sinceros. Mostrem os sentimentos e resolvam a comunicação de vocês. Porque quanto tempo da nossa vida a gente passa trabalhando, gente? Como que a gente vai tratar mal o colega de trabalho? Porque vocês todos são colegas. Vocês estão em posições diferentes. Um é dono, outro é arquiteto, o outro... Os guris são da operação. Mas vocês todos são importantes e vocês todos fazem parte dessa equipe. Então, assim, se tratem de uma forma respeitosa. É isso. Então, assim, meu colega me entende, vamos fazer diferente. Vamos tentar fazer diferente. Eu tenho esse trabalho de consultoria que eu tenho com vocês. Eu vou fazer mais um atendimento com a Thaís e com o Michael, né? Ou só com o Michael, né? Não sei, gente. Vamos ver, né? Ou com o bebê junto, né? Mas eu vou fazer mais uma e eu vou perguntar para o Michael uma avaliação desse formato. Dá para mudar da noite para o dia? Ninguém consegue fazer isso. Mas dá para a gente lembrar desse momento que a gente está tendo aqui. Letícia, o que tu escreveste? Ai, eu não escrevi. Porque, na verdade, assim, a gente não tem conflitos. Aqui dentro é um pouco diferente do que acontece na produção. Eu acho que entre eu e a Thaís a gente se comunica muito bem. Assim, no meu ver. Quando eu
assim, uma tá meio focada, a outra interrompe, a gente sente no... Espera um pouquinho, já sabe. Aguarda. Ou Às vezes se a ela gente nem fala, só faz assim. só faz assim. A gente se entende, assim, eu acho muito bem nesse caminho, sabe? A hora de conversar, de sentar, de resolver alguma coisa, uma pede ajuda pra outra, a gente vai, senta ali e vai conversando. Não me lembro de a gente ter erguido a voz em nenhum momento nesses anos que eu trabalho aqui. Me incomoda algumas coisas do Maico, mas a gente sempre trabalha. Tipo assim, que ele aí tá correndo. Quero 3 espelhos, tal. Vum. Não. Aí eu vou lá com o papel. E eu digo, Maico, cliente. Quem é o cliente? Como é que eu tomei? Porque na hora eu tô em Nárnia ali. E ele entra e fala, ele acha que eu peguei, mas eu não peguei nada. Eu só vi ele falando, a vozinha indo sumindo, né? Aí eu vou aí a gente... Aí, o cliente é tal, tamanho tal, espelho tal, né? Daí a gente retoma. Mas ele entra, ele fala e ele acha que eu... peguei. Não pego. Como a Thaís às vezes fala alguma coisa, eu tô lá... E eu digo, não, Thaís, calma que eu vou anotar. Porque eu preciso anotar. Eu tenho um pouco de dificuldade de... pescando muita coisa, assim. Então ela sabe que eu preciso anotar, ela vai com calma, eu vou falando, vou anotando pra mim não esquecer. Então, mais isso, assim, mas não... Esse não processo do problemas. Michael eu acho que deve ser meio corriqueiro, certo? Todo dia. Tá. Então, vamos lá. Isso daí, esse jeito, não é o melhor, certo? Certo. Tá. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Precisamos... Sentar e conversar e alinhar. Montar um processo. Ele não pode chegar aqui e achar que tu tem que estar com o ouvido ativo, certo? Não, certo. Sim, Isso não, é, exato. isso é respeito, Sim. né? Tu não tá aqui sentada esperando que as demandas cheguem. Tu tem tuas demandas, certo? Tá. Então, precisa desenhar um processo. Vocês dois precisam ter um processo que ele não chegue aqui despejando, porque isso te deixa, sei lá, pode ser angustiada, nervosa, e tu tem que sair correndo, né? Então, assim, que processo vocês dois podem estipular para que essa cena não aconteça desse jeito? Porque, inclusive, se troca a Thaís, faz o quê? E isso é uma coisa que vocês têm que saber. Desenhar processo é tão importante para a qualidade, comentei já com eles, o desenhar processo e que cada um deveria desenhar os seus, é inclusive ver como pode melhorar o seu processo. E aí, quando entra uma pessoa nova, gente, não tem coisa pior do que tu entrar numa empresa e te jogam aqui e vai aprendendo. Não, calma. O que eu vim fazer aqui? Vamos lá. Propósito, valores, tananã. Feito isso, o que eu faço? Processo. Quais são os processos da operação? Tudo desenhadinho. Tá aqui. Aí alguém precisa estar junto e acompanhar a execução. E mais vou dizer para vocês, os processos, além de fazerem tudo isso, organiza a vida de vocês, organiza o trabalho, ele deve ser revisto, o escrito com o executado a cada X meses. Por quê? Porque as coisas mudam, porque a gente falha, porque a gente não grava, e a gente, inclusive, a cada vez que a gente revisa o processo, a gente pode ter ajustes para melhorar. Esses dias eu estava falando com um cliente e eu perguntei sobre treinamento de liderança. Já fiz milhares. Há 5, 10 anos. Gente, eu estou sempre fazendo treinamento. O que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que estar sempre fazendo treinamento. Que tipo de treinamento vocês têm que fazer? Dos processos. Esse é um. Os lugares que a gente é bem atendido. Por que a gente é bem atendido? Porque tem treinamento o tempo todo. Então, assim, esses processos que eu sugeri que vocês desenhassem, ele vai ser bom para vocês melhorarem o trabalho de vocês na qualidade e tempo. E ele tem que ser revisitado a cada tanto tempo para, de novo, para melhorar e para revisitar. Porque vocês podem ter certeza, vocês falham. Nós não acertamos tudo. Então, assim, aqui foi um baita exemplo. Vocês dois têm um processo a ser resolvido. Porque a comunicação de vocês, ela não tá legal, né? E tá tudo bem. E é isso que a gente tem que começar a se dar conta. Inclusive, se eu chamo demais o Michael para alguma coisa, se, por exemplo, todo dia tu chama para lixar alguma coisa. Se tu chamar ele todo dia, tem algum problema. Não pode. Vocês têm que aprender a se virar sozinho.
Como é que vocês aprendem isso? Com treinamento. Então, se vocês estão com dificuldade em alguma coisa, o Michael tem que treinar vocês. Não sei se é o Michael, seja quem for, né? Enfim, estou dando exemplo porque eu sei que ele é o que cuida da operação. E tu, o que tu tem de exemplo? Atos. Não mais em palavras, mas os atos, né? Brincadeira, senão eu vou falar que é o Vini pra não ficar um clima chato. Tá. Enfim, o cara fala assim, para. Não, tá lá, né? Dá uns 3 minutos, vem lá de novo. E ele sabe que a pessoa não tem um pavio muito alto, né? Curto, mas mesmo assim continua. Daí dá briga, né? É isso. E aí tu já disse, se tu não disse, tu vai ter que dizer pra ele como é que tu te sente. É isso? Tu sabe que eu não gosto de brincadeira e eu não sei rir de piada. E, gente, tem gente que é assim, né? Que faz piada, que faz brincadeira. Eu não sou assim. Aí esses dias eu tive que dizer para um amigo meu, tá, mas olha só, tu vive mandando umas piadas no Instagram e tu escreve umas coisas no WhatsApp. Eu sou meio lenta, eu não entendo e eu não acho graça em nada. Eu digo, e eu me sinto burra até, porque eu não consigo entender. Então, eu falei o que eu me sinto. Eu não sei se ele vai entender, mas eu acho que sim, ele não me mandou mais nada. Não, mas que tu entende, assim, as pessoas têm que, isso é respeito. Tu não gosta de brincadeira, não gosta de piada, tu tem que dizer pra ele. Olha, eu me sinto, sei lá, que nem eu te disse, eu me sinto burra porque eu não entendo as piadas. E eu também não gosto. Eu me lembro quando a gente era, eu sou bem mais velha que vocês, né? Mas assim, tinha aquele Loucademia de Polícia, era um filme. Gente, é uma bobagem pra mim. Eu não conseguia rir de nada. E a galera dizia, Flávia, é o filme mais engraçado do mundo. Gente, eu não consigo achar graça. Eu não ia. E aí, pensa que falavam de mim. Ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sei que... Ué, tá tudo bem. Eu não gosto de piada, eu não gosto de brincadeira. Então, assim, legal tu ter falado isso, acho importante. E acho que se isso voltar a acontecer, tu tem que dizer, cara, me sinto assim, não gosto. Vamos respeitar. E se eu respeitar o ponto do outro? A gente precisa respeitar o ponto do outro, gente. Isso é fundamental. Vocês dois têm alguma coisa para nos contar? Então, eu coloquei um fato bem genérico, porque eu acho que pode gerar uma polêmica. É que a gente fala muito de comunicação verbal, né? Falar, mas também tem a questão do escutar. Quando eu falo, por exemplo, o Wendel tá com o sapato sujo, eu só falei ele tá com o sapato sujo. Ele pode entender. Ela tá me chamando de relaxado que eu tô com o sapato sujo. Por que, Thaís? Eu tive que passar no banhado pra vir trabalhar. Como é que tu quer que eu chegue com o sapato limpo? Já gerou uma discussão. Claro. Da mesma forma que ele pode escutar. Ah, ela falou que eu tô com o sapato sujo. Tudo bem. Aí ele fala, é que eu pisei ali num barro e deu. E aí a situação não gerou uma discussão. Tipo, do mesmo jeito que a gente tem que cuidar o que fala, a gente tem que cuidar como escuta também. Que é a comunicação não violenta, que é o que a gente está trazendo, né? É a escuta. Então, assim, o que é a comunicação não violenta, né? Vocês conseguirem entender o que é para vocês? Vamos lá. O que é para ti, então, a comunicação não violenta? É o modo de se expressar, tipo, o modo que tu vai se expressar com a pessoa e o modo que tu vai entender, tipo, a gente falou da mesa, tipo, tu se expressou de duas maneiras, uma mais rigorosa e uma mais... Elegante. Uma boa, tipo, mais tranquilo. E o que a Thaís acabou de dizer, Isso. a escuta, né? Que uma iria gerar confusão e a outra não. E inclusive, esse exemplo da Thaís, do sapato, tu pode perguntar, Thaís, o que tu tá querendo dizer com isso? Assim, numa boa, né? Ah, eu não tinha visto. Mas isso, será que é algum problema, o meu sapato? Alguma coisa assim, sabe? Saber falar isso para que ela diga, não, eu tô te avisando, né? Só tô te avisando que tá sujo. De repente, não sei se tu pisou em alguma coisa. Ou não, tá sempre com o sapato sujo. E tá tudo bem, né? Cada um. Claro que o ideal é a gente cuidar dos sapatos, porque o ideal é a gente cuidar da gente. Porque é o que a gente veste, é o que a gente é, né? Que vem dos pés à cabeça. Mas, assim, é esse cuidado, né? Então, é exatamente isso. E você, o que tu entende? O que tu entendeu daqui? É isso aí, é uma coisa. E vocês acham que... Dá também, né? Falou. E vocês acham que dá para fazer esse exercício? Dá. Mesmo vocês entendendo que pode ser uma brincadeira?
entre vocês e a gente se entende? E tu, Letícia, o que tu entendeu de... Eu acho que é bem isso, é a forma com que a gente fala e cuidar com as palavras que se usa, porque ele pode interpretar de uma forma que pode magoar ou de uma forma que ele não tá nem aí, pode entender que é o que a gente tenta trabalhar com as pessoas, como eu posso me posicionar com cada um, que eu entenda que se eu falar pro Vini a mesma frase para eles três, cada um vai entender de uma forma diferente o que eu quero dizer, num tom diferente. Ela vem ficando brava com nós direto lá dentro. Fica? A Letícia? Tem que mostrar um papelzinho lá. Eu levo um papelzinho. Então, e cada um entende de uma forma o tom que a gente leva o papelzinho. Então, assim, mas isso é conhecendo cada um, a gente sabe como eu posso chegar no Wendel, como eu posso falar com o Vini, que é de uma forma mais de brincadeira, com o Dodo, e porque a gente se conhece, né? Mas eu digo, a gente tá bastante tempo junto, mas isso a gente tem que cuidar todo dia, porque a gente entra pessoas N, pessoas Claro. diversas aqui, né? E de qualquer forma, para tudo, a gente tem que cuidar como fala e como recebe também as palavras. Por isso o né? sentimento, tu Como falar, se né? recebe Como é que... as palavras dos outros, pensar se ele quis realmente, como tu disse, dizer sobre o sapato, o que ela quis dizer, interpretar, cuidar com a interpretação do que tá... Isso. Eu ia falar pra Thaís, vai tu lá no bar lá. Eu ia falar isso. Vai tu lá passar isso no Daqui a SJ. pouco eu não falei com essa intenção, eu falei só pra dizer, daqui a pouco tu vai entrar no teu carro, vai sujar ele, né? Só Eu quis ia avisar. falar isso aí, eu ia falar, vai tu lá É. no nós estávamos no bar. Ah, mas agora vocês vão pensar em como vão falar. E eu lembrei desse exemplo porque eu tenho uma pessoa bem próxima que, tipo, às vezes eu falo alguma coisa e ela já sai chorando. Aí, tipo, tá, mas eu só falei que ela tá com o sapato sujo, por que ela tá chorando? O quão sentimental essa E o pessoa é, legal né? aqui do nosso grupo, a gente tem, nós somos pessoas muito diferentes uma das outras. Temperamentos, na questão de comunicação, pessoas mais fechadas, aquela que esbraveja, aquela que ergue o tom. E nós somos um diferente do outro aqui. É bem diverso o nosso grupo. assim. Então, Isso olha- é bacana porque a gente trabalha sente todos os... Mas é perigoso, né? Então, aí é que tá. Esse é o desafio, né? Porque assim, ó, a gente tem os extremos e a gente tem a balança aí, né? Como que eu vou respeitar a ti? Como é que eu faço isso? Esse é o ponto, gente. É aí que como é que eu chego no ponto B sem causar transtorno se nós somos tão diferentes? Então, tu tem que me respeitar e eu tenho que te respeitar. Porque, como a gente falou aqui da brincadeira, eu não sou de brincadeira. Tu é de brincadeira, tá bem, mas então tu tem que entender que eu não sou e tá tudo bem. Então, porque tu tá entrando no meu mundo, né? No momento que tu tá vindo brincar comigo, tu entrou no meu mundo. E aí, eu tenho que entender isso. Tu tem que entender isso, que eu não gosto. E tá tudo bem. Assim como o sapato. A forma como eu vou falar do sapato, né? Por exemplo, como aquele exemplo que eu dei, não tem lugares que tu entra sem sapato? Por que tu entra sem sapato? Por que tu respeita algumas coisas e não outras? O teu ambiente de trabalho tem que ser tão respeitado quanto qualquer outro lugar. Quando entram na minha casa, gente, assim, eu vou visitar a casa das pessoas, eu não saio abrindo a geladeira e fazendo o que eu quero, abrindo o armário e dizendo que tá sujo, que tá limpo. Por que a gente faz isso com nossos colegas dentro da empresa? Por que a gente sai invadindo o trabalho deles? Por que a gente avacalha eles? Por que a gente desrespeita eles? Por que a gente faz isso? Não faz sentido nenhum. São as pessoas que mais estão perto da gente, volto a falar. São uma das pessoas que a gente mais precisa respeitar. É o nosso dia a dia, para ter um dia a dia em paz, tranquilo e leve. Ai, Flávia, é muito fácil. Não tem como fazer isso. Tem como fazer isso. Pode não funcionar todos os dias, mas a gente tem que lembrar. E isso que eu estou fazendo aqui é alguma coisa, talvez, que vocês têm que fazer mais vezes, de outra dinâmica, não a mesma palestra, não do mesmo formato, mas fazer coisas diferentes, para lembrar vocês do quão vocês são importantes, do propósito que a empresa tem, por que vocês estão aqui e como a gente tem que se relacionar da melhor forma possível. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês assistirem. Vamos ver se a gente consegue rodar.
Fala sobre empatia. Ah, pois então, peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu só ver onde aumenta o volume. Tá no máximo. Mas talvez tenha que botar na internet, né? Não, acho que eu vou ter que botar na internet. Aqui não tá dando. Deixa eu dar um ESC aqui. Como é que agora eu jogo para lá? Aqui, abrir isso aqui. Vamos ver se eu consigo por aqui. Mas quando veio a Mônica aquela vez da terapeuta ocupacional também não saiu. Não? Mas um pouquinho a gente ouviu aqui ou não? O da Mônica eu acho que não, só o da... Tá, eu vou botar aqui o som. O da Luciana da Fono, sim, da terapeuta não. Deixa eu só agora voltar. Que segundos que tá aqui? 2. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, interessante a forma empática e a não empática de ser, né? O que a gente pode trazer disso? É o sentimento, né, gente? Porque olha ali o que aconteceu, né? A gente tem 2 exemplos. Tipo,
perdi meu filho. Ah, então quer dizer que tu pode ficar grávida. Gente, quantas pessoas dizem isso para uma grávida? Isso é horrível. Eu já escutei uma infinidade de vezes. Assim como outras coisas ali que eles trouxeram, né? Então, isso a gente precisa trabalhar. Então, assim, é eu te acolher, eu me conectar contigo. Isso é empatia. Eu tenho que te acolher, eu tenho que me conectar. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe alguns exemplos que vale a pena vocês escutarem e pensar, opa, peraí, eu tenho que melhorar nisso? Eu preciso melhorar nisso. Porque isso vai ser importante para o meu colega. É isso que vocês têm que fazer. É olhar que vocês estão, às vezes, não sendo cordiais, não sendo legais com a pessoa que tu está trabalhando. Então, que bobagem que a Letícia disse que ela pode estar com a mesa bagunçada. Sim, mas isso está incomodando a Thaís. Por que ela tem que fazer uma coisa que incomoda a Thaís? Por que ela não pode ter uma mesa organizada? Então é isso, é se colocar no lugar do outro. Né? Vocês têm que se conectar, vocês têm que sentir. E ajudar um ao outro. É isso, pessoal. Deixa eu passar. Bom, falando de Flávia, né? Eu só falei quem eu sou, Flávia Zambuja. Eu sou uma das sócias da empresa F2 Conexões Mais Inovação. Eu estou aqui em função do Sebrae, de uma consultoria que a gente foi chamado para trabalhar a comunicação. Eu sou mentora de desenvolvimento de liderança, gestão de mudança, especialista em métodos ágeis, planejamento de carreira, gerenciamento de projetos. Então, qualquer coisa que vocês precisem que eu possa atendê-los, que está na minha capacidade, eu fico à disposição. Espero que vocês tenham pensado, ou que vocês pensem nessa conversa que a gente teve hoje à tarde. A minha ideia era botar uma sementinha na cabeça de cada um. Então, espero ter conseguido. Obrigada por ficarem aqui à disposição. Obrigada. Eu queria, então, já que a gente está aqui, que cada um falasse ou o que achou, se gostou, se não gostou, desse algum recado. Vamos tentar melhorar. Boa. Eu achei interessante porque muitas vezes a gente não pensa o jeito que vai se expressar e acaba falando de qualquer jeito e não sabe se está magoando ou o jeito que está se expressando para a pessoa. E que tá tudo bem. Inclusive, se a gente já magoou alguém, tá tudo bem. Não voltem no passado. Vão para frente. Mudem as suas atitudes de agora. O passado já passou. Eu acho que agrega bastante esse tipo de evento. Até porque, como eu disse, a gente é bem diferente um do outro. E é importante a gente pensar nisso, em como a gente trabalha e como a gente se comunica aqui. Acho que é sempre válido para qualquer um de nós. E você? Então, Não? não. Então tá bom. E vocês dois? Então, eu acho bem válido. Eu acho que nem eu falei, a questão do sapato, né? Às vezes a gente fala por falar e a gente não sabe o quanto está impactando na outra pessoa. Sendo que essa outra pessoa, ela não está no mesmo momento que tu. Daqui a pouco tu tá super mega feliz com alguma coisa que aconteceu na tua vida e essa outra pessoa tá com um problemão e aí ela já tá estressada e aí... Então, acho que o cuidado com a comunicação. É isso aí. É fundamental. E tu, E Michael? eu vou cuidar como passo as informações, porque às vezes pra mim, na minha cabeça tá clara, mas na cabeça deles não, né? Mas aquela dica que eu dei é boa, né? De perguntar. Se entendeu? Não. Repetir O que eu tu faço, entendeu? Porque se tu perguntar se entendeu, ele vai dizer que sim. E depois não. Eu entendi. E ele não vai lembrar. Que é o que acontece muitas vezes. Então, se o Michael pedir para vocês repetirem o que ele falou, não fiquem bravos. E repita. Porque não, mas eles entenderam. Na verdade, a repetição é para ver se ele... Porque, inclusive, nesse momento vai ajudar ele a melhorar a fala dele com vocês. Porque se vocês não entenderem por vezes, ele vai ter que mudar o jeito de falar. Tá claro as coisas, mas na deles não. Tanto que... Tanto que, muitas vezes, o que é bom fazer? Desenhar. Esses dias uma pessoa me disse,
Aí para a Flávia a gente tem que desenhar. Eu me senti burra porque ele está querendo me ofender, né? Não, tem que desenhar para mim mesmo. Eu tenho dificuldade de entender. E eu não estou brincando. Mas entre nós também. Mas também. Eu não estou brincando. Eu e a Thaís disse, Leite, eu tive uma ideia do não sei o que, vai funcionar assim. Desenho, né? Eu pego uma folha, um lápis. Desenho. Porque eu não entendi nada do que ela falou e na cabeça dela, tipo, aquilo já tá de pé. Mas a visão dela está feita e já... de Sim, uma ela forma- estruturou já. E eu não... Minha, Tu tá estruturada na tua eu peço cabeça. pra ela desenhar. Mas é isso, e isso não é uma ofensa, né? Não. Então, talvez tu tenha que prestar atenção nos guris e talvez tu tenha que desenhar. E não é, de novo, que bom que a gente está falando isso. E não é porque... Ah, tá, mas o Marco agora tá nos Mas eu, tirando. muitas vezes, tipo, o Michael fala de manhã, faz isso, dali a pouco, Michael, o que tem que fazer aqui? Ó, Porque olha aí. eu já me esqueci. Mas assim, ó, se vocês trabalham com tarefa diária, em algum lugar tem que estar escrito isso, gente. Eu ia dizer, Não porque, pode às ficar na vezes, cabeça. A primeira informação que ele me passa, tipo, que a Thaís me passa, e ela tem mais do que uma, calma que eu vou anotar. Porque se ela tem mais do que uma informação, eu preciso anotar. Porque ela falou a primeira, eu processei a primeira, e as outras eu tô ainda pensando na primeira. E eu tenho essa dificuldade. Aí eu E também. eu preciso ter eu esqueço anotado. muito rápido. Não, Eu não vivo sem caderno. Se tu me pedir alguma coisa, se não tá no meu caderninho, pode ter certeza. Eu não vou lembrar. E tá tudo bem. É o meu, só que eu já sei qual é a minha organização. Mas assim, ó, eu acho tudo. Eu sou super planejada e organizada. Se eu não anotar, eu me atrapalho. Eu vou esquecer. Então, assim, isso que tu falou, eu achei bem legal, porque isso é uma lição aprendida aqui. Vocês precisam anotar em algum lugar. Quem tem que anotar, se cada um anota o seu, eu não sei. Se vão botar no quadro, eu não sei. Mas vocês precisam, isso é um processo. É um processo que tem que ser feito. E, inclusive, olha o que pode acontecer. Vocês estão lá trabalhando, o Michael deu as tarefas do dia. Alguém se machuca, algum familiar te chama e tu tem que sair correndo. E o Michael não tá. De novo, o Michael não tá, né? Lembra que eu já falei que o Michael não vai estar. E aí, onde é que tá a tarefa que o Vini ia fazer? Ninguém sabe, ninguém vai fazer. Tá certo isso? Não. Nós somos uma empresa. A responsabilidade é de vocês três. Então, vocês precisam se responsabilizar pelas tarefas do dia, todos. E aí vocês têm que desenhar um processo. Como é que vai ser, se cada um vai desenhar o seu e vai deixar para todo mundo ver, se vai estar no quadro, aonde vai estar isso, vocês precisam definir. Mas tem que ser planejado, mostrado, para que seja executado da forma correta. Gente, o dia que todo mundo entender, não sei se todo mundo vai entender, né? Mas é um sonho meu, que se as pessoas planejam e escrevem seu planejamento, ele é mais fácil de ser executado por qualquer um. Por mim ou por alguém. Sabe qual é o melhor líder de uma empresa? É aquele que não faz falta. Porque está tudo desenhado. Eu não preciso dele. Porque está aqui. Essa história de que eu tenho que sentir falta de mim, não tem que sentir falta de mim. É ótimo que quando ele sai, não é quando ele sai, claro que se ele sair 2 meses, nós vamos sentir falta, não é essa a questão. Mas assim, quando alguém sai e fica um tempo longe, se tudo está planejado, é só executar. Já foi planejado. Então, assim, planejem o dia a dia de vocês. Isso que vocês fazem é muito legal, uma reunião diária. Inclusive, em gerenciamento de projetos, são os métodos ágeis, né? Reunião diária do que vai ser feito naquele dia. E aí, a reunião diária do próximo dia, inclusive a gente fala do que a gente tem de lição de aprendida do dia anterior para não fazer da mesma forma no próximo dia, tá? Isso aí faz parte de uma das ferramentas dos métodos ágeis, que é uma forma moderna de se trabalhar hoje, tá? Isso que eu estou comentando. Mas assim, escrevam de alguma forma, planejem, vejam, façam experiências. A partir de amanhã, façam a primeira experiência. E façam ela, porque vocês vão ter mais qualidade e vocês vão ter mais leveza. Obrigada de novo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.